Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulino Frulani. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso aí de estatística, né? Agora tratando aí das chamadas medidas separatrizes, né? Nos capítulos anteriores, aí, o capítulo 4, a gente falou das medidas de tendência central, né? Média, moda, mediana. Depois a gente falou das medidas de dispersão, que é um outro tipo de medida, né? Então, as três medidas de dispersão lá, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E agora estamos iniciando aí a terceiro tipo de medidas que a gente está tratando nesse curso, que são as medidas separatrizes, tá? Como o próprio nome diz, separatrizes aqui são medidas que separam uma série de valores, né, em grupos distintos, né? E de uma forma técnica, fazendo uma separação de toda aquela distribuição tecnicamente, né? Nós temos aí para a gente comentar, aqui está no plural, né? Quartis, decis e percentis, que são tipos de separações que existem. Quartis aqui é de quartil, dividir em quatro partes. Decis, dividir, separar, né? Organizadamente, em 10 partes. Percentis ou centis é de 100 partes, né? Centil ou percentil divide em 100 partes. Então, o que está sendo colocado aqui, que também eles são, como a mediana, quando a gente viu mediana lá no capítulo 4, medidas de tendência central, a mediana é uma medida separatriz também, porque ela está no meio. Então, aquele valor da mediana, metade daquela distribuição está abaixo daquele valor e metade está acima. É outra definição de mediana. Ou seja, a mediana é uma medida de tendência central, junto com a média e com a moda, mas também ela faz parte das medidas separatrizes. A gente vai ver isso aqui tratando desses quartis, ou do quartil, decil e centil que a gente vai colocar aqui. Então, lembrando, né, quando a gente fala de quartil, o nome diz, vem de quarto, né, um quarto. Ou seja, é como se eu pegasse uma distribuição de 100% e dividisse em quatro partes, de 25. Como eu estou dividido em quatro partes, eu preciso aqui do quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Então, o entendimento disso também é importante. Quando eu descobri o valor do quartil 1, ele está dizendo o seguinte, ó, é o que está dando na definição aqui. Quando eu descobrir esse valor na distribuição, eu vou dizer assim, ó, 25% está abaixo desse valor. 75%, que é o restante, ó, 25 mais 25 mais 25, está acima desse valor. Quando eu achar o valor do Q2, que é o valor que vai estar no meio, eu vou dizer 50% dos valores vão estar abaixo desse Q2 e 50% acima. Ou seja, o Q2 é a própria mediana, que é o valor onde metade está para um lado e metade para o outro. Né? Então, 50% abaixo do quartil 2, 50% acima. E no quartil 3? No quartil 3, aqui, ó, 75% está abaixo desse valor, 25% está acima. Tá? Isso aqui a gente vai depois fazer cálculos, tá? A gente só está mostrando para a gente ter essa noção, primeiro, do que é o objetivo dessa separação, né? Quando a gente fala de decil, ali nós falamos de quartil, divide em quatro partes. Decil vem de 10, né? Divide em 10 partes. Então eu tenho aqui 10 partes de 10% cada uma, no total dá 100. Lembrando, eu vou ter D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Eu não preciso do D10, D10 é o final, né? Então, na verdade, não existe o D10, ele é até aqui. Quando eu falo o valor do D1, 10% está abaixo, o restante, 90% está acima. Se eu falo D3, 30% está abaixo, 70% acima. D9, 90% está abaixo, 10% acima. Esse entendimento é muito importante para saber o que nós estamos calculando quando a gente calcula um decil, tá bom? E aqui, centil ou percentil, né, de porcentagem, né? Na verdade, divide, centil é de 100, né? Divide em 100 partes. Então eu vou ter aqui o centil 1, centil 2, até o 99, né? Sempre é um a menos, né? Eu não preciso ter o último aqui. Então, eu vou ter, se eu tenho aqui o centil 3, 3% está abaixo daquilo, 97% está acima. Centil 35, 35% está abaixo, o restante, 65% está acima, que falta para 100, né? O centil 99, 99% está abaixo, 1% só está acima.
Então isso é definição que é importante para a gente entender, tá bom? E aí a gente entra aqui, para eu fazer descobrir esses quartis, primeiro eu tenho que ter a localização, onde está o meu quartil, onde está meu decil, onde está o percentil, né? Ou o centil. Então eu tenho aqui a fórmula da posição, onde está o meu quartil. Se é quartil, ó, o somatório aqui eu vou ter, ó, a posição 1 vai ser uma vez o total de dados dividido por 4. O 2, quartil 2, né, vai ser 2 vezes o total dividido por 4. Então isso aqui eu só estou mostrando que quando quartil eu divido por 4, é decil eu vou dividir por 10, percentil ou centil eu divido por 100, tá certo? Quando a gente for fazer o exercício, isso aqui vai ficar mais claro. Mas a gente tem que sempre lembrar isso. Quartil divide por 4, decil por 10, centil por 100. Tá? Quando a gente for aplicar, vai ficar mais fácil na prática isso aqui. Tá bom? Então, nós vamos fazer aqui um caso de quartil, tá? Cálculo de quartil. Então, essa é a fórmula para o cálculo dos quartis, né? Do caso aí dos 3 quartis que existem, né? Então, aqui a gente põe QI, quer dizer, seria 1, 2 ou 3, né? Q1, Q2, Q3. Lembrando aqui, ó, que quando a gente tem quartil, são 4 partes, então eu só preciso de 3, né? Essa divisão, 1, 2, 3 divisões. Eu divido o todo em 4 partes. Então eu vou ter que calcular Q1, Q2 e Q3. Então a fórmula está aqui, parece muito complexa, a gente só vai explicar aqui, mas a hora que for aplicar vocês vão ver que não é tão difícil assim. Bom, o quartil ele vai ter o limite inferior. Tudo que tiver essa estrelinha aqui está dizendo que é onde eu localizar esse quartil. Também quando fizer o exercício vai ficar claro isso. Limite inferior, aqui eu tenho a posição, que é o cálculo que eu fiz, a frequência acumulada da linha anterior, a gente vai ver isso também, a amplitude é o valor do início ao fim daquele quartil que eu estou tratando, e o F aqui é a frequência absoluta, que é o F mesmo, daquela linha que eu estou trabalhando. Então, onde tem o asterisco aí, ó, é exatamente na linha que eu vou localizar a posição do meu quartil. Tá bom? Então, essa fórmula aqui ela vai ser dada para você calcular, e também a fórmula da posição. Quando é quartil, a gente vai dividir por 4, decil por 10, centil por 100. Então, aplicando aqui, vocês vão ver que fica mais simples de entender. Bom, eu tenho aqui a minha distribuição de valores, ó, de 0 a 10. Não diz o que é. Poderia ser idade, qualquer outro item. Importante, ó, de 0 a 10. Eu sempre tenho o começo e o fim aqui. É chamado intervalo de classes, né? Eu tenho uma amplitude aqui. 10 menos 0 dá 10, ó, 20 menos 10 dá 10. Sempre vai ser a mesma amplitude, né? Que a gente vai trabalhar. Aqui a quantidade de vezes que ocorre alguma coisa entre 0 e 10. Vamos pensar aqui em idade, né? De 0 a 10 anos, 2 pessoas. Entre 10 a 20, 5 pessoas, e assim por diante. No final, eu tenho 24 pessoas, né? Como eu tenho a frequência absoluta, que a gente já falou em capítulos anteriores, né? A frequência absoluta está dando informação aqui da linha. 2 pessoas estão entre 0 e 10 anos, né? Supondo aí a idade, 5 pessoas entre 10 e 20. Mas eu estou falando aqui que eu preciso ter a frequência acumulada para eu poder achar a posição. Então, o que é a frequência acumulada? A primeira frequência, o F forma o F maiúsculo, que é a acumulada. O primeiro é o mesmo. Ó. Depois eu acumulo 2 mais 5, 7. 7 mais 8, 15. Eu estou acumulando. 15 mais 6, 21. 21 mais 3, 24. Aqui no final tem 24. Eu não preciso ter total, aqui não existe necessidade de total, porque a frequência no final ela já chega a 24 mesmo. É aqui que nós vamos procurar onde está a posição do nosso quartil aí, né? Do Q1, Q2 e Q3. Então, para fazer isso, ó, lembre que nós estamos com essa tabelinha e vamos fazer o cálculo aqui embaixo. Ó. Vamos resolver agora para localizar os nossos quartis. Então, ó, a fórmula é isso, ó, P de I é a linha, 1, 2 ou 3, né? Q1, Q2 ou Q3. Então, eu vou ter o P1, P2 e P3. Ó, posição do quartil 1, posição do quartil 2, posição do quartil 3. Como eu estou falando de quartil, eu estou dividindo por 4. E o somatório de FI é o total de pessoas que tem aqui. No caso, né, supondo que sejam pessoas, 24 pessoas, ou 24 dados que eu tenho. Está aqui, ó.
Então, o que eu vou ter que achar? Eu vou lá, P1, ó, no lugar do I, eu ponho 1. É o P1, é a posição que vai ter o quartil 1. Vai ser uma vez o total do somatório, que é o total de pessoas, dividido por 4. 1 vezes 24 dividido por 4 dá 6. A posição 2, ó, posição 2, então o I é 2. Então aqui fica 2 vezes o 24, que dá 48, dividido por 4, 12. E P3, a posição para o quartil 3, né? Seria 3 no lugar do I, ó, então a posição 3 vai ser 3 vezes 24 dividido por 4. Né? Aqui dá 54, né? Desculpa, 52 dividido por 4, 18. Não é isso? Exatamente. Então nós fizemos aí o nosso cálculo do P3, P1, P2 e P3. Ou seja, a posição do P1 é onde vai estar o meu Q1. A posição do P2 vai dar o quartil 2, o Q2. E a posição 3 vai dar o quartil 3. Bom, onde nós vamos procurar isso? Então, repetindo aqui, ó. Repetimos a tabela lá de cima. Lembrando, eu vou buscar a posição do meu... de onde vai estar o meu quartil. O meu quartil 1 vai estar na posição 6. Onde eu procuro isso? A posição 6 está entre os dois primeiros, ó, já que isso aqui é acumulado? Não. A posição 6 está aqui, está dentro dos 7 primeiros itens. Não está entre os dois, mas está entre os 7. Beleza, então o meu quartil vai estar entre 10 e 20. O cálculo que eu vou fazer do quartil vai estar entre 10 e 20. Então olha a fórmula aqui. Aqui tem explicado os itens, mas fica mais fácil olhar na fórmula mesmo. Ó. Essa é a fórmula. Limite inferior mais P1 menos frequência anterior. Então onde nós vamos achar o valor? Ó? Limite inferior. É o 10 aqui, ó, limite inferior. É esse valor aqui, ó, o valor limite inferior dessa, onde é o meu quartil, ó, aqui, ó, limite inferior, 10. Mas, agora tem uma fração, ó, vai ser o 10 mais uma fração. Bom, P1, qual é o P1? P1 foi o que nós achamos, ó, P1 nosso é o cálculo, que a gente viu aqui em cima, ó, P1 é 6, depois P2 é 12 e P3 é 18. Então aqui é 6. Então P1 é 6, olha lá, no lugar do P1 vai ser 6. Menos a frequência acumulada anterior. Ó. Nós estamos nessa linha. Qual a frequência acumulada anterior? Essa aqui, ó, é 2. Então está aqui 2, ó. 6 menos 2, vezes esse H aqui é a amplitude. É quanto é entre 10 e 20 aqui, ó. Entre 10 e 20, ó. 20 menos 10 dá 10. A distância aqui é 10, ó. Entre 20 e 30 é 10 também. Todos são, né? Esse H aqui não vai mudar. O problema todo aqui sempre vai ser o mesmo valor. Daqui até aqui tem 10, então vai ser 10. Dividido pelo F da linha. O F da linha, lá, o F minúsculo da linha é 5. Então reparem, ó, limite inferior da linha, 10. O H da linha é 10. Né? Por coincidência aqui é o mesmo valor, mas é 10, a distância entre outros. E o F da linha, o F minúsculo é 5. Tudo que é o estrela é a linha onde a gente está. Lembrando que P1 veio do cálculo lá de cima, da posição, e a frequência anterior, já que nós estamos nessa linha, ó, tem uma setinha, é a frequência acumulada anterior, está aqui. Então vai ser 10 mais essa fração, ó, 6 menos 2 dá 4, vezes 10, 40, dividido por 5, 8. Reparem que o valor, ó, deu 18, o Q1 é 18. Então, repare que ele está entre 10 e 20, ó, tá certo, está aqui, ó, entre 10 e 20, ou seja, se aqui fosse idade, né, em anos, eu estaria dizendo que o Q1 aqui é 18 anos. Está entre 10 e 20, ó, reparem. A minha divisão está entre 10 e 20. O que significa esse Q1 18? Volta lá no que nós estamos dizendo. Ó. Se ali foi idade, tá? Vamos pensar aqui no desenho. Ah, desculpa, acho que tem um desenho embaixo aqui. Sim, ó, Q1 é 18. Então vamos ver aqui no desenho tem embaixo. Aqui, ó, Q1 é 18. O que significa naquele desenho que a gente tem? 25% está abaixo de 18, seja, 18 anos. 75% está acima dessa idade. Então é por isso que a gente calcula quartil, né? 18 anos, ó, eu vou ter 25% das pessoas dessa distribuição para baixo e 75% acima. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo do Q2. Lembrando que a posição 2, que é do Q2, é na posição 12. Então eu vou buscar aqui aonde, ó? A posição 12 está entre os dois primeiros valores? Não. Está entre os 7 primeiros? Não. Está entre os 15 primeiros. Está aqui dentro. Ó. A posição 12 está aqui. Está aqui dentro. Ou seja, nós vamos pegar os dados
em relação a essa linha aqui. De novo, ó, a fórmula está aqui, limite inferior a 20, está aqui. Posição 2, a posição 2 a gente calculou, que é 12, menos a frequência anterior a essa linha. Ó. Frequência anterior, ó, Fão anterior, da linha anterior, está aqui, ó, é 7. Vezes a amplitude, que é 10, a gente já viu daqui até aqui é 10, e o F da linha, que é 8, está aqui, F da linha 8. Então ficou 20, ó, que é o primeiro valor, mais uma fração. Essa fração aqui, fazendo a conta, dá 50 sobre 8, dá 6,25, deu 26,25. Ou seja, 26, se fosse em anos, 26 anos mais 0,25 de ano, né? Mais uma parte de um ano, quer dizer, um pouquinho mais de 26 anos, é a minha Q2. Indo lá embaixo no desenho, o que é a Q2? É a própria mediana. Metade está para baixo, metade para cima. 50% abaixo desses 26 e 25 anos, né? Um pouquinho mais de 26 tem metade para baixo, um pouquinho além disso tem 50%. 50% abaixo, 50% acima. Bom, procedendo da mesma forma, lembrando que P3 é 18, né? O 18, o elemento 18, está entre, ó, ele não está entre os 15 primeiros, está aqui dentro, é o próximo valor, está aqui. Então a gente pega essa linha de referência, ele vai ser o limite inferior, que é 30, mais os dados que a gente vai pegar, né? Como a gente explicou anteriormente, vai ser 30 mais uma fração. Essa fração aqui deu 30 dividido por 6, que dá 5. 35, ó. Aqui nesse caso, coincidentemente, deu exatamente no meio da face. Mas vocês vejam, deu entre 30 e 40. Aí eu vou entender melhor ainda. Ó, 35 aí, se a gente está considerando 35 anos. 75% está abaixo, 25% acima. Então assim a gente fez o cálculo da nossa, do quartil, né? Quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Lembrando que esse que está no meio, né, o Q2 aqui, é como se fosse a própria mediana, que a gente falou anteriormente, que é metade abaixo, né, 50% abaixo, 50% acima, tá bom? Mas a gente chama também de Q1, Q2 e Q3, tá bom? É só lembrar isso. Enquanto vocês não se acostumarem, é bom fazer o desenho, mas depois de cabeça já dá para fazer, né? Lembrando que Q1 é 25 para baixo, 75 acima, Q2 50 abaixo, 50 acima, Q3 75 abaixo, 25 acima. Bom, a mesma coisa aqui nós vamos falar agora com decil, né? Desculpa, o exemplo aqui ainda não é do decil, ainda faz o exemplo do quartil. Então é só para vocês terem, ó, se vocês quiserem usar até para fazer um exemplo, né? Parar o vídeo e tentar resolver. Mas lembrando, ó, esse exercício está pedindo para calcular os quartis mesmo, ó, Q1, Q2 e Q3. São valores diferentes, ó, idades, os alunos aqui falou que é a idade mesmo. Ó, entre 18 e 23 tem 2, entre 23 e 28, 8, e assim no final você tem 44 alunos, né? P1, ó, eu vou fazer, P1 é uma vez o valor dividido por 4. Ó. Se é quartil, divide por 4 mesmo. Então eu vou ter o P1, a posição 11. O P2, que vai multiplicar por 2 aqui, vai dar a posição 22. E o P3, posição 33. Então lembrando, ó, posição 11 é onde eu venho, na frequência acumulada, que a gente já explicou em cima como é que faz, né? A primeira repete, depois 2 mais 8, 10, né? 10 mais 6, 16 e assim por diante. A posição 11, ó, tá aqui, não está entre os 10 primeiros, está aqui, ó. Então o meu Q1 vai ser essa linha aqui, ó, já está marcado. A posição 22, ó, o 22 está dentro aqui dos 26, é o primeiro valor que tem, o 22 está aqui dentro, entre os 26 primeiros, ó. Então o Q2 vai estar aqui. E o Q3, o P3, né, multiplica por 3, eu vou ter a posição 33. Não está entre os 31 primeiros, 33 está aqui. Então o Q3 vai estar entre 43 e 48. O Q2 vai estar entre 33 e 38 e o Q1 entre 28 e 33. Aí tem a mesma forma de calcular aqui, né, que a gente pegou lá, limite inferior mais a posição menos a frequência anterior. Lembrando, se eu estou trabalhando no Q1, a frequência anterior é essa. Se eu estou trabalhando na Q2, a frequência anterior é essa. Se eu estou trabalhando no Q3, a frequência anterior é essa, né? Então, tá aí, se vocês precisarem parar o vídeo, tem aí o cálculo, né, de acordo com a tabela. Tem aqui o cálculo das três. De novo, ó, se o Q1 é entre 28 e 33, reparem, ele deu 28,83, quase 29. Está aqui. Significando o quê? Que esse valor quase 29, 28,83, tem 25% abaixo, 75% acima dele. Dessa distribuição, né? Dessa quantidade aqui de 44. Né? Aqui,
o Q2, que seria a própria mediana, né? 33, ó, tá aqui, o Q2 começa no 33 até o 38. Repare que deu 36, ó, tá entre esses valores aqui. Fazendo os cálculos aí dá 36 anos. 36 anos significa o quê? Se é o Q2, é 50% está abaixo, 50% acima, que é a própria mediana, né? E o Q3 tá lá, ó, Q3 está entre 43 e 48. Fazendo os cálculos aqui, ele deu 44,25, um pouquinho mais de 44 anos, ó. Repare que está dentro aqui entre 43 e 48. O que significa esse valor de 44,25, um pouquinho mais de 44 anos? Seria o 75% abaixo dessa idade, 25% acima dessa idade, né? Sempre dessa forma. Então é o que está dizendo aqui, ó, foi feita a pergunta. O que significa o valor Q3? Lembrando que o Q3 é 44,25. Então a resposta aqui, o valor Q3, 44,25 anos, representa que 75% dos alunos estão abaixo dessa idade e 25% dos alunos estão acima dessa idade. É isso que significa aí essa medida separatriz chamada quartil, que dividiu em 4 partes, né? Aí nós temos aqui o outro exemplo dos decis, né? Decis ou decil divide em quantas partes? Em 10 partes. Eu não vou pedir os 10 aqui, então a gente pediu o primeiro, ó, o quarto, o sétimo e o nono. Então eu só calculei alguns, né? Olha lá, de novo, a forma de calcular, quando é 1, eu multiplico por 1 vezes o total e divido por 10, lembrando que aqui é decil, divide por 10, né? O outro, a posição 4, P4, é 4 vezes o total dividido por 10. O P7 é 7 vezes o valor total, né? É pela fórmula lá da posição que a gente viu acima. E depois o P9, 9 vezes esse total dividido por 10. Então eu tenho esses valores. Lembrando, ó, o valor 68 está dentro aqui do primeiro valor. 68 está entre os 80 primeiros. Legal. 272, ó, não está aqui entre os 183, o 272 está entre os 294 primeiros. Ó, então está aqui. Ou seja, vai ser nessa faixa aqui. O D7 deu 476, ó, aqui é 436, o 476 então está nessa faixa. Vai ser entre 850 e 950. Então aqui está o D7. E o D9, 612 está aqui entre os 623 primeiros itens, né? E está entre 950 e 1050. Bom, a forma de calcular é igual à anterior lá. A única coisa que aqui ao invés de Q a gente mudou para D, porque agora é decil, não é isso? Mas o cálculo é o mesmo, olha lá. Eu pego o limite inferior, no caso aqui, ó, D1, limite inferior, ó, 450 está aqui. Mais a posição, olha lá, posição 1, né? Vai ser 68. Então está aqui, ó, 68. Menos frequência anterior. Pô, se eu estou na primeira linha, o anterior não tem. Então ele é 0. Não tem a frequência da frequência acumulada anterior. Então ele é 0. Vezes, aqui o H é o valor de um extremo ao outro. Ó. Aqui está 100, não é? 550 menos 450 tem 100 de amplitude. E o F da linha, o F está aqui, ó, o F é 80. Então eu pego 80. Deu 400, tem que ser entre 450 e 550. Ó, deu 450 mais uma fração. Essa fração aqui dá 85, então dá 85 mais 450, 535. Ou seja, vai estar entre 450 e 550. Ó, 535, tá certo. O que representa o D1? Se é decil, é 10%. Então 10% abaixo, 90% acima disso. E assim por diante. Ó, nós fizemos o D4, D7, vocês olhando depois, parando o vídeo, né? Se quiserem fazer o cálculo aí, vocês vão ver, aqui está item por item, né, feito. Eu vou ter o D4, um valor. Lembrando que se eu estou trabalhando em reais, aqui eu ponho a resposta também em reais, né? Reais tem 2 casas decimais. No final, o que está sendo pedido? Explique o que significa o D7, que a gente calculou aqui, ó, 889. O que significa o D7? 70% dos custos, aqui estava falando que eram custos administrativos, né? 70% dos custos estão abaixo desse valor. 889, aqui é vírgula, né? 889,60. E 30% estão acima. Se 70 estão abaixo, o restante que falta para 100 estão acima desse valor. Certo? Então isso, nós fizemos o cálculo do decil. Onde vai mudar aqui a posição? Eu vou dividir por 10, né?
Depois a forma de calcular é a mesma do quartil, né, que vai ser o do decil, que vai ser do centil também, que é o que nós temos outro exercício aqui, né? Também vocês podem parar o vídeo para ver, né, a forma que foi calculada. Aqui pediu C20, C34, C45, C78. Ou seja, eu tinha 100 quartis para pedir. Nós pedimos só alguns, né? Pedimos 4 aqui. Ao 20, 34, 55, 78. Né? O importante é, aqui tem o exercício para você fazer, né? Você pode parar, pegar os dados, se for o caso, para entender. Localizar, ó, quando foi feita a conta, né? Aqui lembrando que é centil divide por 100, né? Você vê, todos estão divididos por 100, né? Pegou o total dividido por 100. Quando eu quero o 20, vai ser 20 vezes isso. Quando eu quero o 34, vai ser 34 vezes isso. E essa posição eu vou achar, ó. O 160 está aqui, ó, nessa faixa aqui. Então esse, o C120, desculpa, o C20 está aqui. O C34, a posição 272, não está aqui. O 272 está dentro dos 364 primeiros, ó. Então vai estar nessa faixa de 1.200 a 1.300. O outro 440 vai estar nessa faixa aqui, né, entre 1.300 e 1.400. E o P78 está na faixa, desculpa, na posição 624. 622 passou, 624 já está nessa faixa aqui, ó, entre 1.500 e 1.600. Né? Usando a fórmula que é igual, só mudou agora para centil, que é C aqui, né? Você faz as substituições, põe os valores aí de acordo com a fórmula, né? Lembrando o que a gente explicou lá para o quartil e para o decil, que serve aqui também. Aí eu vou ter o cálculo em valores de cada um, ó, de cada um, o centil 20, o 34, 55, 78. De novo é feita a pergunta aqui. Explique o que significa o C34. Aqui, ó, C34, pegou um deles. C34. O que significa? Que esse valor aqui, 1.252,33, 34% dos funcionários recebem abaixo desse valor e o restante, que falta para 100%, que é 66%, recebe acima desse valor. É isso que representa aí o nosso centil. Legal? Então assim a gente termina esse nosso capítulo sobre medidas separatrizes. Se ficar alguma dúvida, vocês retornam o vídeo, né? Olhem desde lá do começo, que está bem detalhado. Depois eu acelerei um pouco mais, porque só tem os cálculos aí. Se vocês precisarem, vocês param o vídeo, né? Deem uma olhada, tentem fazer os exercícios aí, tá bom? E eu agradeço aí a você estar acompanhando essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o joinha aí, né, embaixo aí do vídeo. Por favor, compartilhem esse vídeo com outros, né, que podem ter interesse. E também façam a sua inscrição no canal, né? Muito importante para a gente que vocês estejam inscritos aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente vai dar sequência aí com a próxima aula. Espero que vocês continuem nos acompanhando aí. Grande abraço, pessoal.